Pedi para a Raquelzinha ficar aqui, a Carol. Raquel já está no sul, né? Você é a princesa, aleluia! Tem uma linda canção, vocês conhecem, diz assim: glória ao Senhor Jesus. Através dessa letra você vai dizer que não há Deus maior. É só, né? Mas como sempre, eu preciso de ajuda. Quem vai me ajudar? Qual dos cantores? Você é um menino, você é uma menina, não tem problema. Mas solta aí, até que isso aí. Vamos confessar diante do Senhor, diante dos irmãos, essa linda canção, essa letra maravilhosa, que na verdade ela vai se tornar realidade na nossa vida. Não há Deus maior. Tem outra aí? Não há Deus maior. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande como nosso Deus. No céu, pode falar sua vida agora, vai dar. E o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o
e fazer Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, né, irmãos? Nós não estamos aqui neste domingo, no dia 30 de março, só por estar, né, irmãos? O Senhor reservou esse dia para que vocês viessem aqui, ajuntando conosco nesta noite em adoração ao Senhor. Embora você seja templo morado no Espírito Santo, você vê o templo que foi construído para juntos ter o prazer de externar a sua adoração ao Senhor. E quando nós cantamos esses hinos, que foi a louvor aqui nesta noite, nós nos alegramos bastante, porque há com certeza uma inspiração maravilhosa dada pelo Espírito Santo a esses compositores e continuam abençoando os irmãos que apresentam eles até hoje. É a presença de Deus maciça em nosso meio. E nós estamos neste domingo, amados. Não vamos fazer deste domingo apenas mais um domingo. Não vamos nos preocupar com os irmãos que não puderam vir, nós não sabemos. Alguns me comunicaram. Mas se tiver alguma situação que esteja pegando na vida de alguém, se for, quem sabe, uma palavra lançada que entristeceu a vida de algum dos irmãos, eu não sei, por isso eu estou conjecturando. Amém? Mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas. Alguns não puderam estar porque estão enfermos. A enfermidade é triste, irmão. Ela nos faz lentarmos na caminhada. Nós estamos vivendo dias diferentes dos dias que estamos vivendo. Como diz a Nativas, nós estamos na casa do Pai por 60 dias para interagir com Ele, para abraçar mais de perto, para tentar induzir Ele a ler a palavra, cantar Ele comigo. Cantar sim, tem um violão lá, um violãozinho lá, eu deixo lá sempre lá, em cima do sofá, quem vai lá ver. E às vezes ele consegue interagir uma boa, não assim como era no passado. Quem esteve aqui no tempo, diante da pandemia, né? Pandemia, o pastor Severo, ele cantava que era uma bênção. Ele não era um homem desafinado, e hoje tem dificuldades, você tem que induzir, você tem que levar ele, você tem que falar com ele como nós falamos praticamente um adolescente, para incentivar ele a cantar, glorificar a Deus. Temos tirado alguns pequenos resultados disso, mas só o prazer de ver aqui sentado aqui lá da minha esposa é muito grande. Só o prazer de ver ele nos vídeos, amado, sentado ali quando a gente vê o canal da igreja, ele até quer incentivar os irmãos também a cadastrar. Está muito pouco, os irmãos não estão valorizando o que a igreja tem de melhor no momento, que é ouvir as ministrações, não digo a minha, mas os demais irmãos que já têm passado por aqui, quinta-feira, que bênção muito grande. Deus usou o irmão Daiane para ministrar uma palavra poderosa para o nosso coração. Nós vamos para casa glorificando e exaltando o nome do Senhor, através da vida do irmão Daiane e muitas outras, e muitos outros que têm tido sua vez e sido canal do Senhor. Por isso, amado, que quando está aqui alguém ministrando a palavra, está da vez aqui ministrando a palavra do Senhor, os que estão sentados ouvindo têm que estar glorificando a Deus. Não pode haver um disperso, não pode haver uma conversa paralela. Você está entendendo? Porque nós temos que ter aquele amor, interceder pela vida do pastor, pela vida do diaconato, pela vida do presbítero, pela vida do irmão, da irmã, como disse a irmã Nativa. Os irmãos aqui, eles pregam a palavra mesmo. Nós crescemos assim, amados. Não adianta querer colocar outro regime, né, presbítero Júnior, que não é verdade. Não podem ser. Toda a vida foi assim, os irmãos ministram a palavra, os irmãos pregam, os irmãos cantam, os irmãos ensinam, os jovens também, Deus vai revelando, eles vão falando do amor de Deus. Nós
somos uma família, nós dividimos as responsabilidades. Amém, irmãos? Por isso nós estamos aqui nesta noite, grato ao Senhor por proporcionar este dia tão maravilhoso, um dia que o Senhor nos deu uma noite abençoada, apesar dos ruídos, dos barulhos, mas nós estamos aqui nesta noite glorificando e exaltando o nome do Senhor. E creio que Jesus vir nesta noite, e nesse exato momento, sabe o que vai acontecer? Para as pessoas que estão dispersas, infelizmente, vai sempre o momento de nós fazer uma retrospectiva na nossa vida, irmão, sério. A retrospectiva funciona assim: você começa a analisar a sua vida, e se nessa trajetória você sente que você pisou na bola com alguém, você fez algo que não dá certo, eu te aconselho a ir até essa vida, até essa pessoa. Quem sabe essa pessoa é a que dorme com você, quem sabe essa pessoa é o filho, a filha ou a esposa, ou é o vice-versa. Se fez isso, querido, não tenha orgulho, seja crente suficiente, vai até o ouvido dela e sussurra. Não precisa permitir que o seu irmão escute. Quem sabe foi com o seu lindo jovem, foi com a sua linda princesa, quem sabe foi o pai, quem sabe foi a mãe, ou vice-versa. Quem sabe o filho fez uma maquilhação com a mãe e está passado batido. Não pode passar batido, tem que haver um pedido de perdão. Deus vai apagar de coração, é claro, tem que receber o perdão para estar livre, porque se Jesus vir neste momento, você sabe que vai ficar no seu lugar? Ou você está pensando que você vai desse jeito para o céu? Isso aqui não é nada. Você acha que vai subir para o céu um homem de 63 anos, Rodrigo? Um homem de 88 anos, com essas características, dentro deste veículo, deste corpo, com dificuldade para analisar, para reconhecer até o filho, a filha, que não sabe o que almoçou ontem, porque a enfermidade, com o tempo do peso da idade, alojou, e ninguém está isento disso, amados. Jesus disse: neste mundo tereis, como é que é mesmo, amados? Neste mundo tereis, porém desses, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Ele só não falou que vocês irão vencer, porque depende de ti. Essa parte é a sua. O Senhor está com as mãos estendidas. O Senhor não está com as tuas mãos encolhidas, para que não possa ouvir, para que não possa estender sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e nem seus ouvidos agravados. Quer dizer, o nosso Deus, Ele não está surdo, para que não possa ouvir a sua oração. Em qualquer hora da madrugada, em qualquer hora do dia, se você se posicionar diante de Deus com responsabilidade, com fé, com respeito e com amor, Ele vai estar inclinando para você. Então, todo tempo, o Senhor está para você. Em qualquer situação que você esteja passando, o Senhor está com você. Portanto, amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus aqui. Quero ler com vocês Mateus capítulo 16. Não pretendo cansar os irmãos, mas é uma palavra que vocês conhecem muito bem. Digo para vocês que eu tenho uma certa dificuldade com barulhos. Tem gente que não importa, eu fico feliz com isso, mas não sei se a minha idade que chegou, Walter. Se eu estiver fazendo algo e eu ouvir barulho, eu fico aéreo, fico preocupado, não consigo concentrar. Se eu estiver cantando, escrevendo uma música e alguém me chamar, eu tenho que parar, e se eu continuar, eu coloco frases que não tem nada a ver. Se eu estiver estudando e alguém falar comigo, eu repito a mesma frase de novo, porque eu sou um ser humano, tenho dificuldade, irmãos. Se você não tem essa dificuldade, obrigado, agradeça ao Senhor por isso. Mas olha só, já está ali, né? Julinha, para nós, coloca o 5, em nome de Jesus. O título desta lição diz assim: o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos ler precisamente até o
19, por aí. Graças a Deus, Senhor, poderoso de Israel. Muito obrigado, Pai amado, por nos trazer aqui na tua casa nesta noite, para junto, rever os nossos irmãos que nós amamos, igreja maravilhosa, igreja que nós temos, Pai amado, dito em todos os nossos cultos, que o Senhor pode vir a qualquer momento, e nós queremos de verdade morar no céu, e não queremos, Senhor Jesus, que ir sozinhos. Nós queremos rever a nossa casa lá, nossos amados irmãos, cada irmão, Senhor. Então, portanto, nesta noite já foi apresentado a ausência deles aqui, Pai. Se alguns deixou de vir nesta noite, quem sabe por uma dor, por uma enfermidade. Se alguém deixou de vir nesta noite porque ficou triste com algo, Pai amado. Ou Deus, se alguém deixou de vir nesta noite porque valorizou algo menos importante do que é buscar o Senhor deste domingo, Pai, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, revelar o coração de cada um. Que através do Espírito Santo possa ministrar cura na vida desse irmão, desta irmã, alegria na alma, Pai amado, e que aonde ele estiver, ele cria, Pai amado, um momento de adoração ao Senhor, que traga Jesus para a sua própria alma e adore a Deus nesse momento, aonde quer que estejam. Selecione um momento exclusivo de adoração ao Senhor Jesus. Pai amado, faça o mesmo conosco aqui nesta noite. Que nós possamos focar na Tua Palavra, que nós não venhamos, meu Deus, voltar para a nossa casa, meu Deus, por mais um domingo, por mais um culto, Pai amado, por mais um louvor que a banda te louvou, por mais uma vez que o presbítero incentivou, falou que nós temos revista nova para começar. Deus nos ajuda a valorizar o que nós temos de melhor nesta casa, nesse ministério, Pai amado, e com certeza, Pai amado, é o estudo da palavra, é a oração, é a consagração. Portanto, Deus, começa abençoando a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. 16:5 diz assim: e passando seus discípulos para outra banda, tinha-se esquecido de fornecer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E disseram. Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como hão de compreender, como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mais do que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam e disseram que se guardassem do fermento e do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, e outros Elias, e outro Jeremias, e outro um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Estão lendo comigo, irmãos? Estão lendo aqui bonitinho? Então vamos continuar. Estou a pular. E Simão Pedro respondendo disse:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste a carne e o sangue a quem a revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que... Mantenha, por favor, lá nessa mão. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, irmãos? Graças a Deus. A gente fica pensando e meditando na palavra do Senhor. Nós chegamos no seguinte entendimento: que homens perversos, que homens cruéis, que homens terríveis eram esses saduceus, esses fariseus, esses herodianos, pessoas que faziam forças contra Jesus, pessoas que reuniam maior número de pessoas para tentarem mentir o poderio do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso eterno Salvador, para desmentir que Jesus poderia morrer na cruz, que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus. Parece que quando Jesus, eu tenho certeza, quando Jesus escreve esse texto dizendo para que eles não dessem ouvidos aos fermentos dos fariseus, é porque quem sabe em algum momento da caminhada, outro dia qualquer, em outra situação, alguém deles ou um grupo poderia encontrar com esses homens e poderia ser persuadidos a não ir com Jesus, a não seguir Jesus. Nós temos que tomar cuidado, amados irmãos. Jesus pediu cautela a esses homens para que eles não ficassem ouvindo a eles, para que eles não se empolgassem com as doutrinas dos fariseus, porque eles não revelavam a pessoa bendita de Jesus Cristo como Salvador, eles não criam no Espírito Santo. Eles acostumavam defender o tempo Pentateuco, o livro de Moisés, mas eles questionavam os demais livros, então eles eram culpados de todos. Ainda bem que nós somos diferentes nos dias de hoje. Nós cremos na pessoa bendita do Espírito Santo, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui nesta noite, na pessoa do Espírito Santo. No momento em que Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos consolar em nossos dias fatídicos, em nossos momentos difíceis da caminhada, amados irmãos. Pensa vocês que você teria condição de caminhar no momento que você está chorando, no momento que você se encontra uma dificuldade, uma muralha na sua vida para você transpor? Você iria em frente se não fosse o Espírito Santo? Jamais você poderia ir em frente. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo enviar o Espírito Santo, não havia igreja na terra, porque todos nós passamos por dias fatídicos, dias difíceis da nossa vida. Mas Ele falou que enviaria o Consolador, enviaria o Encorajador, aquele que nos momentos de aflição Ele está nos ajudando, intercedendo por nós. Quando nós não temos força no pulmão, quando nós não temos desejo de orar, quando nós não temos o desejo de cantar, de levantar as mãos, de externar a nossa adoração, é o Espírito Santo que está intercedendo para você com gemido inexprimível. Nós sabemos que as lutas vão e passam, elas não permanecem para sempre, porque o Senhor não permite. O Senhor conhece o seu limite de força. Ele sabe que você está passando por maus momentos hoje, mas amanhã você vai cantar, você vai adorar a Deus. Por isso que o Senhor Jesus deixou claro, já naquele tempo, a palavra dele, que Ele não era visto
ele não era visto como Jesus, ele era visto como uma pedra de tropeço, pedra de esquina, pedra fora de medida. Era a forma que eles viam Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite que está sentado no banco da igreja. Como que você vê a pessoa bendita de Jesus Cristo nos dias em que você está atravessando, no dia 30 de março de 2025? Aleluia! É muito importante a sua opinião, mas fale para você mesmo. Porque não era assim que as pessoas viam. Não era assim que os saduceus viam. Não era assim que os fariseus viam. Eles, na verdade, o que eles se declarou era inimigo ferrenho de Jesus. O que eles queriam mesmo era matá-lo, era exterminar da terra a pessoa bendita de Jesus Cristo. Era uma ameaça para eles, porque Jesus falava contra o pecado deles. Eles eram hipócritas, eles eram prostitutos, eles eram pessoas que roubavam, pessoas que mentiam, pessoas que tiravam vidas das pessoas, pessoas que apontavam o erro do outro, que não tinham pena de matar as pessoas. Mas como Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância, ele já tinha essa opinião naquele tempo. Jesus nunca mudou de opinião, ele sempre teve uma única e exclusiva opinião a respeito do povo dele. Por isso, cada vez que nós nos reunimos, nós temos que reunir-nos para adorar a Deus. É maravilhoso, amado, ouvir a banda adorando ao Senhor, ouvir o Leone, a voz do Leone, a voz dos amados irmãos do Erivaldo, a voz dos amados irmãos que tocam. É bênção de Deus. É gratificante para nós podermos estarmos juntos, misturados, adorando o Senhor. Deus reservou este lugar para nós nos encontrarmos. Nós sabemos que na semana, após o culto, após a bênção apostólica que acontece neste lugar, amados, nós vamos para casa cultuando com a esposa, vamos para casa cultuando com os filhos, nós abençoamos a nossa casa, nós sentamos, nós agradecemos, pedimos uma noite. Quando você acorda às 3 da manhã, você está ao lado da esposa, quem sabe ainda ela está dormindo, mas você não, você levanta e começa a glorificar a Deus. Você atribui ao Senhor o fato de abrir os olhos num domingo de madrugada, numa segunda de madrugada que vai chegar. Não é justo que você fique preocupado com aquilo que vai vir no transcorrer da semana. Assim, devemos pedir sabedoria a Deus para abraçar causas que não vai trazer desespero para a nossa vida. O Jesus é tão maravilhoso, amado, que Ele nos ensina a ser um grande investidor. Ele nos ensina a ter cuidado com nossos cartões de crédito. Ele nos ensina a chegar na vitrine, ver um terno no momento, uma camisa no momento, e olhar, só olhar, e ir para casa. Porque nós já conhecemos nossa fatura e o teu valor que vai chegar. Vamos deixar para a próxima, deixar para o próximo mês. Isso eu chamo de equilíbrio, sabedoria. Por isso que esse Jesus vale a pena nós estarmos na presença dele. Se tem um povo que é felizado, se tem um povo que está no lugar certo, se tem um povo que vai morar no céu, é vocês. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem dito isso para nós. Ele tem falado através das Escrituras. E o que nós temos que fazer é só continuar olhando para Cristo. Nós somos pessoas que trabalhamos em empresa, amado, que nós entramos em escritórios, que nós, amados irmãos, entramos no nosso veículo. Pode tirar um pouquinho do som, por favor? Amém? Quando está muito gritante, minha voz já é meio gritante, natureza. Nós estamos funcionando como brasileiro, como funcionário, como microempresário, como aposentado, como pessoas que têm que ir no banco, que têm que ir no banco no domingo, pagar a dívida. Muitos usam o banco ainda dele. Tem gente que usa o aplicativo do celular. Mas a nossa vida é assim, nem todo mundo requer o mesmo conhecimento. Está entendendo? Maravilhoso é isso aí. Mas às vezes não precisa de algo, precisa fisicamente estar dentro de um banco, ou talvez, quem sabe, em uma clínica, em um hospital, quem sabe numa UPA, marcar um exame. Nós estamos sujeitos. O que nós não podemos é ser negligenciar a nossa vida aqui na terra. É do querer de Deus. Deus tem desejo de ver o Gil bem, de ver o Fabinho bem, de ver vocês bem. Essa é a vontade de
Deus para nós. Glória a Deus. Se tem alguém que quer ver você sorrindo de alegria, é Jesus. Aleluia! E muitas das vezes nós estamos tristes, porque nós não ouvimos atentamente a palavra de Deus. O Senhor tem nos prometido, tem falado conosco, através das Escrituras. Nós temos, amados irmãos, de alguma forma, fechado nossos ouvidos. Não temos ouvido o que o Senhor tem falado e levamos uma vida aquém, uma vida aquém daquilo que o Senhor tem para nós. Porque a verdade é, o Senhor pode vir neste momento. O Senhor pode vir a qualquer momento e buscar a igreja. E eu canto uma canção que diz assim: não adianta chorar depois, não adianta querer gritar depois, amados irmãos, é só tormenta, é só gritaria, é só desespero. Portanto, a retrospectiva que nós temos que fazer é enquanto nós estamos sentados no banco da igreja, enquanto Jesus não vem resgatar a sua igreja, que nós temos que pensarmos se nós estamos servindo a esse Deus, se nós estamos empenhando para morar com Ele na cidade santa. Uns dizem que a cidade é de ouro, cruzam de cristais. Outros dizem que lá não há morte. Outros dizem que lá não há velhice, não há dor no joelho, não há calvície, amado, não há nada de velhice, mas há um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu fico analisando meu pai, ele está ainda apaixonado por uma mulher que ele conheceu em 1956 ali no Anhembi. A enfermidade que a gente está passando hoje, vocês têm conhecimento, é assim que ela funciona. Ele fica me olhando, parece que ele está entendendo, tomara que não, né? Eu fico admirado com meu pai e com minha esposa. É um exemplo que eu quero seguir. Olho para ele, e olho para a Nadir, e olho para os meus filhos, e olho para a igreja também. O maior exemplo de homem aqui nesta casa, de homem físico, é o pastor José Bento. Ele sempre se preocupou muito com a minha mãe, muito atencioso, muito carinhoso. Não era daquele que levava flor. Meu pai não era homem de levar flor, certo? E talvez poucas vezes eu vi ele beijando o rosto da minha mãe. Muitas vezes é porque a gente incentivava ele a fazer isso. Mas ele tinha uma preocupação de esposo, de ser um caçador, de ser aquele que se preocupava com a saúde dela. Infelizmente, hoje, através dessa enfermidade que está passando, ele ainda se preocupa como se ela estivesse viva. Mas hoje ele falou uma coisa engraçada para mim, irmãos. Totalmente, para mim foi a primeira vez. Eu falava para ele que Jesus veio buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. E eu falei para ele que Jesus podia vir neste domingo para nós. Eu sei que para alguma das pessoas sempre ele vai vir. Para muitos cristãos, Jesus vai vir neste domingo do dia 30, ou no comecinho do dia 1º de abril. Irmãos, por isso que nós não temos que ter medo. A nossa posição é de adorador. A nossa posição tem que ser de raciocínio, de raciocinarmos e entender que a nossa vida aqui na terra, sim, é de 60 a 70 anos. O que passa disso, se nós for pessoas que fazemos caminhada, pessoas que alimentamos com responsabilidade, irmãos, vamos mais em frente, mas muitas das vezes temos dor no joelho, dor no braço, temos tortura, não podemos abaixar, correr muito, porque isso acontece, família. Eu estou certo disso. Eu não estou preocupando, amado, com as minhas dores mais. A Nadir fala assim: poxa, como ele gosta de ficar velho. Ele está falando agora que está faltando 7 anos para 70. Tem pessoa que esconde a idade, amado. Eu tenho o prazer de exibir. Eu ando com meu pai aos dias da semana. Ele conta as pessoas, ele está bonito demais. Está mesmo? Olha para ele. Andando comigo numa ligeireza danada, e as pessoas falam: como ele é esperto. E você não sabe que ele tem 88 anos, vai fazer 89 em dezembro, dia 8 de dezembro. É porque o Senhor é generoso para com o meu pai. O Senhor é maravilhoso pela vida do pastor José Bento. Eu chamo ele de Zé agora.
Ele está sempre atento, sempre me ouvindo. Às vezes entra um pouquinho na casinha, entra na casinha um pouquinho e fala as coisas. Meu Deus do céu! Aí eu aprendi que quando ele entra na casinha, eu começo a cantar um louvor, eu pego o violão, quem sabe eu coloco lá no programa de televisão, coloco numa ministração, coloco no louvor, de repente ele sai da casinha e só fica com saudade da mãe, querendo ver ela na cidade de oração. Então, portanto, amados irmãos, os dias que nós estamos atravessando é dias de qualquer momento nós ir morar na cidade santa. O dia que nós estamos atravessando é dia de nós preocuparmos com a vida das pessoas que entram por essas portas. O Senhor colocou na mão de nós aqui almas que entrarão por essas portas sedentas de Deus. E nós temos que aprender. Nós temos que aprender, amados irmãos, trazer as pessoas da forma que elas estão. E de alguma forma, amados irmãos, sermos pessoas que trazemos as madeiras brutas aqui para dentro. Todas as formas, Henrique. Que o Senhor nos dê graça para lapidá-los com a sabedoria do Espírito Santo. Que sejam tábuas qualificadas, da mesma espécie, sem diferença nenhuma. Nós sabemos que os sacerdotes, os fariseus, eles, quando os rabinos, melhor dizendo, uma afirmação deles, eles dizem que quando eles foram construir o templo de Salomão, eles trouxeram as pedras do alto das montanhas, elas tinham as mesmas medidas, iguaizinhas, mas no meio daquelas pedras apareceu uma pedra, amados irmãos, que não tinha as medidas, e eles encostaram ela, eles descartaram essas pedras, não viram possibilidade de utilizá-la no templo. E quando eles construíram todo o templo, mas faltou aquele lugar, na junção de duas paredes, faltou aquela brecha, e quem lembrou, buscou aquela pedra e colocou aquela pedra lá, amados, e ela, como diz o mineiro, ela cantou naquele lugar, ela encaixou de uma forma maravilhosa. Por isso nós ouvimos dizer, pedra da esquina. E Jesus é a pedra da esquina de Deus, para mim e para a sua vida. Jesus foi ele sim, em meio a um tempo que as pessoas não estavam entendendo ele. Ele não intimidou, ele conquistou vidas. Quando ele ensinou os discípulos para não se entregar ao fermento desses mesmos fariseus, ele estava lembrando eles que quando ele transformou pães, 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens comerem, e lembrou ele de quantos cestos eles tiveram que pegar, que ninguém foi para casa com o estômago vazio. Todos eles foram para casas alimentados, e ainda foram reconstruindo 12 cestos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já era o mesmo daquele tempo. Ele fazia proezas, ele fazia já milagres. Jesus encontrou pessoas que estavam apodrecendo, pessoas que estavam em fase de decomposição. Ele chegou e ordenou vida para aquelas pessoas. No momento as pessoas ficavam empolgadas, glorificavam o nome dele, mas logo na frente, um tempo depois, os mesmos que estavam trocando Barrabás por Jesus. Eles estavam pedindo para soltar Barrabás e pregar Jesus na cruz. E foi isso que aconteceu. Eles assistiram a tamanha tormenta, eles assistiram Jesus apanhando severamente. Aqueles honrarem quando pegavam no corpo do mestre, quase estava para ver os seus órgãos interiores por dentro dele, e eles estavam presenciando aquilo, mas muitos deles eram os mesmos que tinham alimentado uma mendiga em algum lugar. É aquele mesmo que estava, quem sabe, presenciando Jesus quando foi em Gadara, libertou aquele homem que era possesso de espírito de demônios. Amado, o ser humano, ele tem tendência de esquecer facilmente das coisas. Por isso que nós temos que fazer um exercício de adoração ao Senhor. Nós temos que fazer um exercício de leitura da palavra de Deus. Nós temos a nossa revista dominical. Se você olhar atentamente, você vai ver que ela tem uma leitura
quarta-feira, para quinta-feira, para sábado. E se nós levarmos isso a sério, amado, nós vamos chegar aqui na escola dominical ansioso para fazer pergunta para os nossos professores. Eu creio, amado, que quem sabe a displicência de nós não queremos aprender a palavra, não pode acontecer isso, porque isso pode ser duas coisas: ou já temos conhecimento suficiente, ou nós não estudamos a palavra de Deus. Em defesa da fé, é uma palavra maravilhosa. Para nós vencermos, amados irmãos, nós temos que entender que a leitura, que a oração, que a consagração da palavra de Deus é necessário para nós cristãos. Nem que seja em nossa casa, mas temos que estudar a palavra de Deus. Nós temos que compartilhar com os professores aquilo que está sendo ensinado aqui, em nome de Jesus. Amado, se nós fazermos isso, nós somos um povo que vamos crescer. Nós vamos viver o novo de Deus. O novo de Deus, amados irmãos, é que as vidas sejam transformadas. É que as pessoas que estão aqui dentro não vão embora para fora, mas que eles permanecem. Pelo contrário, Ele traz outros com Ele. O novo de Deus, amados irmãos, é para que nós oramos em nossas orações e pedimos para o Senhor enviar uma alma para nós guiarmos. Porque se nós pedirmos, Senhor, me manda alguém para me guiar, para me ensinar, para me discipular, Ele vai enviar. E por isso, amado, que nós temos que entrar pela porta, aprender a palavra, que Deus vai enviar alguém para nós. Foi para isso que Deus nos levantou nesta noite. Foi para isso que Deus levantou os obreiros, as obreiras desta casa, os homens e mulheres que com certeza frequentam esta casa. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos muito gratos a Deus por ter nos abençoado. Nós somos muito gratos a Deus, muito contentes com esse Deus, porque Ele tem falado através de sonhos, de mostragem para nós, amados irmãos, e nós temos recebido a bênção do Senhor. Isso nos alegra, porque nós entendemos que Deus nos ama, que Deus tem uma obra na nossa vida. Então, portanto, amado, quando você pede ao Senhor, Deus, me dá um sonho, me dá algo da parte do Senhor. Eu quero, Pai amado, ser íntimo de Ti. Eu quero ser amado pelo Senhor, mas eu quero fazer algo. Eu não quero ser um crente egoísta. Eu não quero sentar em um banco e ficar quieto esperando o Senhor me visitar. Eu não quero esperar a minha bênção vir na minha mão. Eu quero correr atrás. Eu quero adorar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero garantir o meu nome no livro da vida. E quando o Senhor vir, eu quero levitar-nos e eu encontro. É para isso que nós estamos aqui nesta noite. Amados, nós precisamos de verdade, nesse tempo que estamos vivendo, valorizar cada momento que o Senhor tem nos dado. Amados, eu sei, todos nós temos batalha espiritual, todos nós temos dificuldade espiritual. Querido, se você está inconformado com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, no seu lar, na sua casa, eu quero te chamar para a inconformidade, para vir buscar a Deus de joelho, para especificar o que você está querendo que Deus faça na sua vida. Você vai ver que o Senhor vai te visitar e Ele vai, no tempo certo, ouvir as suas orações. Então, nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, com essa proposta, trazendo para os amados irmãos que o nosso Deus, Ele está aqui, Ele está com os ouvidos atentos, Ele está com as suas mãos estendidas. Amado, é necessário que nós estejamos entendendo o que o Senhor está falando. Nós não podemos ser que nem aquele rapaz que estava deitado a 38 em uma cama e não podia descer do tanque de beleza, porque os seus movimentos, amados irmãos, era impossível. Ele não tinha um movimento na coluna, cervical, na lombar, nas pernas. Ele era de verdade uma pessoa inutilizada, não podia. Ele vivia naquela mesma situação há 38 anos. O Senhor Jesus, Valdir, foi exclusivamente para pôr aquele homem de pé, para fazer não só ficar de pé, como pegar a sua cama, que talvez não cheirava bem, mas colocar sobre os ombros e ir em frente. Aquela pessoa que não tinha movimento na coluna, movimento dos braços, cervical, agora ele está rolando a sua cama para ir embora com ela nas costas. Feliz o nosso Senhor Deus. Eu quero recitar esse último versículo para você. Ele é o mesmo Deus
aquele tempo de ontem e hoje e será ele eternamente. Amados irmãos, vamos nos acordar enquanto é dia. Vamos tirar um momento de adoração do Senhor em nossa casa. Vamos reservar para Jesus alguns minutos em nossa mesa. Vamos reservar para Jesus alguns momentos que nós vamos colocar a mão. Vamos abraçar o esposo, abraçar a esposa, abraçar o filho. Vamos lembrar do nosso neto. Vamos orar para a nossa família. Vamos proteger a nossa família. Vamos pedir, vamos clamar ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então vamos acordar enquanto é tempo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, o glória de Deus, e que o Senhor possa falar no seu coração, até obedecer. Leia. O Senhor vai te liberar em nome de Jesus. Glória.